Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhum conteúdo, nenhuma mensagem, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você irá ficar por dentro de tudo. Que você não possa perder nenhuma palavra de edificação, restauração para a tua vida. Deus te abençoe e até mais. Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler hoje a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Nós vamos ler o texto mais conhecido de ceia do Senhor, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. É um texto que a Bíblia está falando sobre o ato da ceia. E por que a gente não usa o termo Santa Ceia? E por que a gente usa o termo Ceia do Senhor? Porque o termo Santa Ceia é um termo que foi criado pela Igreja Católica na época do Santo Sudário. E a ceia por si mesma, ela já é santa. Então, se ela já é santa, eu só tenho que entender de quem que é a ceia. Então, a ceia, ela é do Senhor. Então, o culto de ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, ele vai deixar algumas recomendações em 1 Coríntios, quando ele escreve para a igreja e para os membros, e essas recomendações são muito importantes. Ele vem dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porque, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E a igreja diz: amém. A instituição da ceia do Senhor, ela foi criada depois, lógico que, e bem claro, lá no livro do Êxodo, quando o nosso Deus dá instrução para Moisés sobre a Páscoa, e essas recomendações, elas vão ter um peso simbólico muito mais forte no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, principalmente depois da morte de Jesus Cristo. Até porque a ceia, ela é um memorial para lembrar a morte, mas principalmente a ressurreição de Cristo. A ceia tem que ser o culto mais avivado, mais alegre. Tem que ser o culto para você entrar aqui dançando, pulando, gritando. Você só não pode falar vai Corinthians, irmão. O resto você pode fazer tudo. Porque é o culto da alegria. Porque afinal nós estamos celebrando a ressurreição de alguém que morreu, mas está vivo. Existe uma diferença entre a palavra ressurreição e a palavra ressuscitação. Porque a ressurreição é de alguém que morreu e reviveu. A ressuscitação é aquela pessoa que entra dentro de uma ambulância e está tendo paradas cardíacas ali, e eles vêm com um desfibrilador e colocam sobre o peito da pessoa e dá impacto de choque no peito, no coração da pessoa, para tentar fazer essa ressuscitação com ele, para ele não morrer, para ele não se perder em vida. Diferente da ressurreição, por isso que você vai ver na Bíblia, a palavra ressurreição, ela cabe só para Jesus. Qualquer outro homem que passou na vida, dificilmente você vai achar a ressurreição para outro homem, só para Jesus. Porque a ressurreição, a pessoa tem que morrer, tem que atestar a morte, essa pessoa tem que reviver depois disso.
Eles colocam Jesus numa cruz. Eu estou te lembrando, eu sei que você é de Bíblia. E até o fato de colocar Jesus na cruz é simbólico, porque quando o fato de colocar ladrão ou prisioneiros pendurado numa cruz, porque a morte na cruz era uma morte lenta. A morte na cruz, ela aumentava o sofrimento. A morte na cruz, a pessoa não morria de forma instantânea. É tão verdade que se você olhar alguns fatos históricos e na própria Bíblia Sagrada, antes do pôr do sol, eles chegavam em alguns prisioneiros ou algumas pessoas crucificadas, e assim foi feito com quem estava ao lado de Jesus. E eles pegavam algo e ia na perna, na altura da canela da pessoa crucificada, e eles quebrava esse osso, porque quando quebrava o osso, o corpo descia e aumentava o sofrimento, comprimindo o pulmão, e a pessoa não aguentava, então aumentava o sofrimento, principalmente antes do pôr do sol, que para os judeus, eles não queriam e não faziam isso depois do pôr do sol. Por isso que Jesus, tudo com Jesus vai acontecer antes do pôr do sol. E por que vai colocar Jesus numa cruz? Porque a cruz, ela foi criada pelos persas lá anos antes de Jesus. Eles achavam que o prisioneiro que fosse crucificado era uma pessoa tão indigna, que ele não poderia ter o julgamento e a morte pisando na terra. Então os persas criaram um formato de cruz, depois vieram pelos gregos, os romanos também, claro, colocaram isso, e onde o prisioneiro ficava entre o céu e a terra, ele ficava no ar, pendurado. E por estar pendurado, eles diziam: esse prisioneiro, ele não é digno nem de pisar na terra. Por isso que nós vamos colocar ele numa cruz, para ele ficar entre a terra e entre o céu, e entre o ar, ou ficar no alto, né? Na terra. E assim foi feito. Jesus está cumprindo todas as leis da época. Jesus está executando tudo que era de regra pelo império da época, que era o romano. E tudo que eles faziam, Jesus cumpriu todas as leis da época para cumprir uma ordenança. Porque participar da ceia, quando você vem participar da ceia, não é um favor que você está fazendo para Cristo. Participar da ceia não é porque eu vou à igreja hoje porque tem pão e suco. Não. Participar da ceia, esse ato de daqui a pouco, você que vai participar da ceia, quando pega o pão e quando pega o vinho, a Bíblia fala que isso aqui é memorial. Diferente do que for ensinado há muitos anos e que ainda ensina referente dentro de uma linguagem romana, vinda dentro do catolicismo, que eles acreditam que o pão e o vinho entram em uma fase química ou física, melhor, química e física de mistérios, vamos dizer assim, chamado de transubstanciação. A transubstanciação, a ideia é de que o pedaço do pão se torna em carne e o vinho se torna em sangue. Mas não é isso que Paulo está ensinando para nós. O que Paulo está ensinando para nós é sobre você fazer em memória, participar do corpo de Cristo, mas em memória. Tudo o que acontece na ceia leva para Cristo. Tudo o que acontece aqui no culto de ceia tem um simbolismo muito pesado em nosso favor, no bom sentido. Por exemplo, quando parte o pão, por que partiu o pão? Lembra do cenário de Marcos capítulo 6, versículo 38? Quando Jesus está diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que ele pega o pão e ele ergue os olhos aos céus, ele dá graças. E quando ele dá graças, ele reparte o pão. Só que no milagre da multiplicação de pão e peixe de Marcos 6,38, Jesus está repartindo. Por que não está quebrando? E o texto é enfático em dizer isso. E repartiu o pão. Porque o que divide
é o diabo. O que reparte, compartilha. Quando o texto diz que ir repartindo o pão, está dizendo, tudo que vem das mãos de Jesus não é para dividir, é para repartir, para gerar milagre. Porque aquilo que divide, separa. Aquilo que divide, estraga. Aquilo que divide, atrapalha. Diferente da ceia. Porque na ceia, que não é o mesmo, não é o mesmo cenário de Marcos 6,38, da multiplicação de pão e peixe, mas na ceia, não vai só repartir, mas a Bíblia diz, dependendo da tradução bíblica, e eu prefiro e recomendo a João Ferreira de Almeida, tem muitas traduções, muitas versões, né? Versões. Quando você for comprar uma Bíblia, olha a versão da Bíblia. Tradução são 3, 4, 5. Tradução é quando pega de uma língua para outra. Traduzir do grego para o português, do latim para o grego, do português para o americano, para o inglês. Isso é tradução. A versão é a mesma linguagem, mas numa outra roupagem. Então, quando você pega uma Bíblia que tem uma versão diferente, as mais antigas, acredite, a que mais aproxima, eu sei que tem tantas Bíblias boas hoje, eu tenho algumas tão boas, mas a que mais aproxima com simbolismo sagrado para nós é a João Ferreira de Almeida. É essa a versão, né, que foi traduzida dentro da linguagem de João Ferreira de Almeida. Então, quando o texto fala que na ceia o pão foi quebrado, o quebrado do pão ali foi o que fizeram com Jesus. Moeram Jesus, quebraram Jesus, pegaram Jesus com um chicote chamado azorrague, que ele tinha pontas de chumbo com osso de carneiro, e um dos soldados romanos vinha e batia em Jesus. A Bíblia e a história conta que quando o chicote voltava, vinha no chicote pedaços da carne de Jesus. Talvez, se você assistiu um filme chamado Paixão de Cristo, aquele filme aproxima muito do sofrimento real de Jesus antes de chegar na cruz do Calvário. Então, todo o sacrifício de Jesus, quando você participa do pão, quando você participa do cálice, o texto está dizendo que é em memória de quem? De Cristo. Até quando, pastor? Até que Ele venha. Quantas vezes você pode participar da ceia no mês? Até 30 vezes. A Bíblia não diz quantas vezes você pode participar. A Bíblia fala para nós participarmos da ceia. Você pode participar agora de manhã, pode participar hoje à noite. Se você for numa igreja, amanhã tiver ceia, pode participar de novo. Porque ceia fala de comunhão, fala de unidade. Ceia fala de koinonia. Ceia está falando de estarmos juntos no mesmo corpo, no mesmo pensamento. Paulo fala para esperarmos uns pelos outros. Por isso que quando você pega a ceia aqui, o pão e o suco, a gente fala isso, vamos esperar para que todo mundo pegue, para todo mundo participar junto. Por que Paulo está explicando sobre aquilo? E agora eu quero entrar no contexto bíblico para a gente entender isso aqui. Quando o apóstolo Paulo, a gente fala muito de Paulo, talvez você que está estudando a Bíblia, é bom salientar disso. No Novo Testamento, a pessoa mais importante é Jesus Cristo. Depois da pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento, a pessoa mais importante, tem muitas, aí é questão de critério, mas critério bíblico-teológico, uma delas é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o criador da teologia sistemática, um nome bonito, mas quase nem todo mundo sabe. Mas o que é isso, teologia sistemática, pastor? Ele pegou tudo que tinha de escritos bíblicos, para não ficar bagunçado. Deus deu uma inspiração para ele e Paulo disse, nós vamos organizar isso aqui, vamos alinhar isso aqui, vamos deixar tudo de uma forma que as pessoas lá em 2026 vai ler a Bíblia, e quando eles começarem a ler a Bíblia, estudar sobre a Bíblia, vai facilitar o entendimento para eles. Então Paulo veio organizando tudo, alinhando tudo. Lógico que a Bíblia, por efeito gráfico, não está em ordem cronológica, por isso que você vai ver fatos que em um livro está falando, aí você passa 3 livros, está tendo continuidade do que você viu há 2 livros atrás aqui, não está numa ordem cronológica, mas está tudo aqui, até porque
muitos profetas, homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia Sagrada, viveram em épocas diferentes, mas cumprindo propósitos antigos. Então, se você pega, por exemplo, tanto que isso aqui é interessante, por isso que a Bíblia não dá ponto sem nó. Você pega Abraão no livro do Gênesis, só para a gente dar um pulinho, a gente já volta aqui. Você pega Abraão no livro do Gênesis. Abraão está levando um filho para sacrificar lá em cima. O nome do filho é Isaque. Aí o simbolismo de Abraão subindo a montanha para sacrificar lá em cima um menino chamado Isaque. Sabe que simbolismo é esse? Jesus na cruz. Olha que interessante. Por que Jesus na cruz? É alguém que está subindo para sacrificar o filho da promessa e que era o único. Não tinha outro, o filho de Deus só deu um único. Ismael, Abraão pegou com a mão dele, não entrou na conta de Deus Ismael não, por mais que Deus abençoou Ismael, mas o filho da promessa foi Isaque. Então olha o simbolismo de Abraão no primeiro livro da Bíblia, que ele leva para Jesus na cruz. Aí você pega, por exemplo, Jonas dentro de um peixe. Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E quando sai, ele vai ganhar uma cidade inteira. Simbolismo levado para a cruz do Calvário. Quantos dias Jesus ficou guardado? 3 dias. E depois que Jesus saiu, qual foi o propósito dele? Ganhar a humanidade inteira. Então, muitas situações que acontecem na Bíblia, há um simbolismo, tudo levado para a cruz. Tudo direcionado para a ceia. Aí o apóstolo Paulo, ele chega numa cidade chamada Corinto. Era uma cidade grande. Era uma cidade que tinha muitas regras, muitas coisas. Era uma cidade complexa, rica. Uma cidade culta, mas uma cidade corrompida. Porque a palavra Corinto, ela significa ruptura, ou corrupção, ou corrupto. E quando Paulo chega dentro de Corinto, ele percebe algumas coisas que estão fora do lugar. Uma delas era a ceia. Paulo chega em Corinto e ele percebe que tinha ricos, pobres, miseráveis, gente de classes, classe alta, classe média, classe baixa. Corinto era uma cidade que tinha tanta coisa que, se você olhar a história, se você pegar livros para ler sobre Corinto, Flávio Joséfo, que ele é uma recomendação boa, não é tão segura, mas ele tem tanta explicação para Corinto. Se você pega livros, por exemplo, de um historiador chamado Heródoto, ele vai dar detalhes específicos sobre a cidade de Corinto, e você vai ver que está tudo encaixando dentro da Bíblia Sagrada. Em Corinto é onde tinha o templo da deusa Diana. Em Corinto é onde tinha o templo de Eros, que era o deus do erotismo. O templo de Eros em Corinto era tão satânico, era tão vulgar, era tão maluco o que eles faziam ali, porque eles prestavam culto ao deus Eros, que é o deus da fertilidade, do sexo. E o culto que eles prestavam era em forma de orgia sexual. Então, homens mantinham uma relação sexual com as mulheres dentro do templo do de Deus Eros, para o Deus Eros, mas oferecendo orgia sexual. A deusa Diana, que era um dos templos gigantes que tinha na época dentro de Corinto, era um templo que eles ofereciam todo tipo de culto. Coisa mais absurda tinha dentro do templo da deusa Diana, conhecida como a Diana de Efésios. Por exemplo, você quer ver uma outra ação bem conhecida, mas usado um outro nome que acontecia demais em Corinto, era onde eles faziam o culto para o deus chamado Dionísio. Dionísio é o deus do vinho. Existe um espírito maligno que ele pega homens e mulheres. Esse espírito maligno, ele é voltado para o deus Dionísio, que era o deus que tinha dentro da época da igreja de Corinto, que era o deus da bebedeira. Então eles enchiam a cara de álcool, de vinho principalmente, porque eles estavam oferecendo um culto ao deus Dionísio da época.
Quando Paulo chega trazendo o evangelho para Corinto, é uma luta, porque primeiro vem quebrando as regras da cidade, vem quebrando tudo que acontecia dentro da cidade. Ele vê que a ceia estava uma bagunça, porque chegava na ceia, quem tinha mais ficava no cantinho, tipo assim, ó, comendo aqui, eu estou com mais, eu comi aqui, e quem tem menos fica aí, pega o seu, que eu pego o meu, cada um come o seu. Paulo percebe que chegava na ceia de Corinto, os irmãos que estavam cultuando a Deus, eles não tinham unidade, era cada um por si. Um ficava num canto, outro ficava no outro canto, outro ia para o fundo, outro ia para frente. Aí o apóstolo Paulo está percebendo tudo aquilo. Aí ele vem e fala: gente, está tudo errado essa ceia aqui. Paulo vem dizendo: essa ceia não é a ceia que o nosso Cristo deixou para nós fazermos. Aí ele vem organizando a ceia, fala: primeira coisa, a ceia não é para um, a ceia é para todos. Todos no sentido de mesa, de comunhão, não de mundo, de comunhão. Paulo estava dizendo: não pode ficar um lá na ponta e o outro aqui. Se aqui tem mais e o de lá tem menos. Paulo está dizendo: todo mundo é igual na ceia. Por que a gente quebra o pão e pega um pedacinho do pão aqui? Você pega um pedacinho do pão, e o mesmo pedacinho que você pega, o irmão do seu lado pega, o irmão do seu lado pega, a irmã do seu lado pega, o irmão do fundo pega, o irmão da frente pega, um pedacinho. Porque esse pedacinho, além de simbolizar o corpo de Cristo, ele está dizendo: entre ricos, pobres, milionários, miseráveis, altos, baixos, bonitos e os não bonitos. Paulo está dizendo: na ceia todo mundo se nivela. Paulo está dizendo: na ceia o alimento é igual para todo mundo. Paulo está dizendo: na ceia o milionário não pode ter exclusividade. Na ceia quem é mais abastado ou quem tem mais poder, ele não pode chegar aqui e falar: eu sou o melhor da Shalom, eu preciso do meu espaço. Não, Paulo está dizendo assim: não, na ceia todo mundo é igual quando vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Paulo começa a ensinar o povo, eles estão ali meio que perdidos, sem saber como fazer, para onde ir. Aí Paulo, ele vem dando orientação, ele vem dizendo: eu estou ensinando para vocês, não é o que eu criei não. Aí entra o que nós lemos. Aí Paulo fala: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Ele está dizendo: o que eu estou passando para vocês, igreja de Corinto, é uma recomendação bíblica do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus deixou duas ordenanças para a igreja. Duas ordenanças. A primeira é o batismo, a segunda é a ceia. Ordenanças é mais ou menos assim, ó: se eu fiz, você tem que fazer também. É uma ordenança do mestre para os discípulos. Ele está ensinando: é algo que vocês têm que aprender para vocês fazerem aquilo que eu estou ordenando, porque eu fiz e vocês podem fazer. Diferente de pedir um milagre, que não é ordenança. Diferente de orar, que não é ordenança, é obrigação. Por mais que é obrigação, mas não é ordenança. Mas por que Jesus está deixando duas ordenanças entre o batismo e a ceia? Ele está ensinando para nós: se você fala que tem parte comigo, se você diz que tem comunhão comigo, se você diz que crê no Evangelho de Jesus Cristo, então você precisa crer nas ordenanças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quais são elas? A ceia, ou melhor, o batismo e a ceia. E por que a pessoa tem que batizar para ceiar? Porque o batismo fala de arrependimento de pecados. Como é que uma pessoa vai participar do corpo e do sangue de Cristo, se ele diante de Deus e diante dos homens não confessou como fé pública que ele reconhece que é pecador e que Jesus Cristo é Senhor da vida dele? Isso aqui já desmistifica toda a ideia que todo mundo pode cear. Aqui já quebra esse argumento. Nem todo mundo pode cear.
Você quer ver um exemplo? Jesus fez muitos milagres, sim ou não? Me ajuda a pregar a igreja. Jesus fez muitos milagres, sim ou não? Jesus entrava em Cafarnaum, fazia milagres. Ele saía de Cafarnaum, fazia milagres. Mas na hora de servir a ceia, todo mundo que recebeu milagres sentou na mesa com Jesus? Não. Quem sentou na mesa com Jesus? Somente os discípulos. Então a ceia não é para milagre, é para todos. A palavra é para todos. A orientação bíblica é para todos. Mas a comunhão de ceia é para os discípulos. Como é que eu vou participar do corpo e do sangue de Cristo se eu não reconheço o Cristo que eu estou participando do sangue dele? O do corpo, da ceia do Senhor. É insustentável moralmente e biblicamente. O que te faz participar da ceia? E aqui vem um negócio que aperta nós, mas é bom para nós. O que te faz você participar da ceia? O seu estado de indignação diante de você. Se você chega no culto e fala assim, ó, eu vou participar porque eu sou o cara, já está pecando. Eu vou participar porque eu mereço mesmo. Irmãos, quanto mais indigno você achar de participar da ceia, mais digno você estará de participar do corpo de Cristo. Porque o estado de indignação revela em nós o meu estado de pecado que eu vivo e preciso de mudança somente na pessoa de Jesus. Paulo está dando orientação. Ele vai dizer assim, ó, cada um julgue-se a si mesmo. Por que ele falou isso? Sabe por que ele falou? Porque quando ele chega em Corinto, aí estava a mesa, aí tinha um mais rico comendo muito, tinha um mais pobre comendo pouco, e tinha quem não tinha nada lá no fundo. Aí o apóstolo Paulo chega em Corinto e fala, o que vocês estão fazendo? Uma ceia. E aí Paulo fala assim, ó, chama aquele irmão lá para participar com a gente. Aí o que estava aqui dizia, não, Paulo, ele não pode participar. Você não sabe o que ele fez semana passada. Paulo fala para o outro, e aquela irmã lá pode? Não, ela também não pode não. Porque semana passada ela fez um negócio esquisito. Aí Paulo fala, gente, está tudo errado, ceia não é sobre isso. Aí Paulo chama todo mundo, ei, vem cá. Aí vem, você também, vem cá, o seu ricão, o médio, o pobre, o baixa renda, o alto padrão, baixo padrão. Chama todo mundo. Quando chama todo mundo, Paulo fala assim, gente, é o seguinte, nós vamos participar da ceia. Só que a regra é, cada um julgue-se a si mesmo e coma do pão e beba do sangue. Mas Paulo, não. Aí Paulo lembra a eles o que Jesus falou quando estava em vida. Jesus disse assim, Jesus nunca proibiu ninguém de tirar a trave do cisco do olho de ninguém. Jesus nunca proibiu. Aí Paulo vem ensinando eles com princípios bíblicos. E um deles, eu posso usar essa argumentação bíblica dentro da exegese bíblica, que Paulo ele pode fazer menção de lembrar eles, dizendo, o que Jesus ensinou para nós? Antes de tirar o cisco do olho do irmão, corre lá no espelho e dá uma olhadinha e tire a trave dos seus olhos. Então, o que Jesus estava dizendo ali é o seguinte, antes de você ver o pecado do irmão, olhe para dentro de você que deve ter muito mais pecado escondido, só que não foi revelado. Aí o apóstolo Paulo vem ensinando eles, não é o que vocês querem, é como precisa ser feito. Por isso que ceia é pecador com pecador. Porque se você está ceando aqui e você está achando mais santo do que eu, você não pode cear. Se você vai cear hoje, você se acha mais digno do que o irmão do seu lado, quem está pecando é você. E é a Bíblia que está dizendo isso. Então o que me faz ser digno de participar da ceia? Meu estado de indignação perante mim, diante de Deus, mas principalmente sabendo que eu sou pecador, erro todos os dias. E o que muda é que muitos têm pecados revelados, outros têm pecados domesticados. Alguns têm pecados visíveis, outros têm pecados escondidos.
Alguns têm pecados que vieram à tona. Outros têm pecados que estão escondidos. Então Paulo está ensinando isso, está dizendo, não é sobre o que vocês julgam. Cada um julgue-se a si mesmo. Por que Paulo está falando sobre isso? Porque Paulo está ensinando, o maior juiz que existe na terra não é o homem da capa preta. O maior juiz que existe na terra é a nossa consciência. É a minha consciência, é a sua consciência. Por isso que você não pode falar assim, pastor, ele não pode participar da ceia. Quando você fala isso, você também está pecando. Quando você fala, pastor, mas eu acho. Agora existem pecados morais, pecados sexuais, pecados políticos. O apóstolo Paulo, em outro texto, ele classifica os pecados dentro dos. A gente poderia falar isso outro dia, não dá tempo agora, sobre aquilo que é. Ele fala sobre o fruto da carne. E dentro do fruto da carne, ele vem especificando o que tem peso perante a sociedade. Por exemplo, tem pecadinho e tem pecadão, gente? Não. Quem rouba um clipe e mata uma pessoa, tem diferença de pecado? Não. Tem diferença de consequência. As consequências são diferentes, mas o peso de pecado é o mesmo. Tem diferença de pecado em quem usa a língua felina para machucar alguém e de quem cai em adultério? Não. O pecado é o mesmo, mas a consequência é pior. Porque a consequência de quem cai em adultério é moral. Então, abre uma exposição. E por isso, é isso que a gente tem que entender. Em 1 Coríntios, meu tempo já está acabando, vou tentar resumir aqui. 1 Coríntios 11, 23, quando Paulo vem ensinando sobre isso, ele vem dizendo, você precisa julgar você mesmo. Sabe, eu tenho que olhar para dentro de mim. Agora, um outro detalhe. Você que é batizado nas águas, está em comunhão com o corpo de Cristo, aí brigou com o seu marido ontem, brigou com a sua mulher essa semana, aí chega na igreja e fala, eu não vou ceiar não, porque eu briguei com minha mulher. Você acha que isso é condição para te tirar da ceia? Nunca. Lembra que antigamente no Brasil, eu lembro mais no Brasil, que as pessoas chegavam na semana da ceia, fazia jejum, fazia oração, preparava para a semana da ceia, porque na semana da ceia está chegando a ceia. É um pensamento bom, mas não era um pensamento seguro. Por que tinha que preparar só na semana da ceia? Errado. A nossa preparação tem que ser de hoje até 30 dias, se Jesus não voltar até lá, até que Ele venha. Se eu preparo só na semana da ceia, eu estou sendo tão hipócrita comigo mesmo em dizer, eu posso pecar 3 semanas, na última eu conserto e vamos embora e já era. Então Paulo está dizendo, você não pode parar, ficar sem ceiar por conta de situações, porque o inimigo, ele quer pegar a sua mente. É a condenação. Ah, pastor, mas eu estou fraco. E você vai ficar forte para cear? Você ceia para ficar forte, você não fica forte para cear. É a ceia que te fortalece, é a ceia que te renova, é a ceia do Senhor que faz você ter mais proximidade da cruz do Calvário. É a ceia do Senhor que te traz mais, que te leva para perto do céu. Se eu tenho esse pensamento que eu sou indigno de cear, que eu briguei com meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos, e eu não sou digno de cear, eu estou dizendo que eu sou quase igual a Jesus. E aí a gente quebra o que a Bíblia nos diz, que não tem nenhum que não é pecador na terra. Se alguém aqui na terra está dizendo assim, pastor, eu não sou pecador, acabou de pecar, da mentira. Se alguém fala, pastor, eu sou diferente, cuidado, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por que a gente tem que tomar cuidado? Essa semana eu falei sobre isso ainda. A gente tem que ter misericórdia. A misericórdia que você não tem com o irmão do seu lado, você pode precisar dela um dia para o seu filho, para o seu neto. Sabe, quando a gente não tem olhar de misericórdia, a gente está julgando todo mundo com a minha lente. Quando eu falo assim, tem que morrer,
tem que sumir, tem que acabar. Como homem, como velho homem, a gente quer arrebentar, a gente quer pôr para destruir. Mas a gente não é mais agora, quem age em nós não é o velho homem, quem age em nós é o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus está em nós, a Bíblia diz que nós somos nova criatura. E se nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Eu sei, meu irmão, que de vez em quando o velho homem, ele estica os braços dentro de mim, de você, querendo acordar. Carlos Maia, vamos resolver esse negócio de outro jeito, sabe? O velho homem, de vez em quando, ele quer ressuscitar dentro de nós, mas a gente tem que chegar nele e falar: vai dormir e fica quietinho. Porque diante disso, pode correr o risco de você não participar das próximas ceias. E é por isso que tem muita gente doente, ferida nos Estados Unidos, que não participa mais da ceia. E aí entra outra questão. Paulo fala que por isso há muitos feridos, doentes entre nós. Quando ele fala doente, não é quem está numa maca tomando soro, no UTI. Ele está falando uma linguagem espiritual aqui. Quando ele fala doentes entre nós, é sobre pessoas que estão... Eu estou dizendo entre nós, não igreja, mas senso comum de gente, em tudo. Eles estão entre nós com o corpo, mas já não tem mais a mesma expectativa em Deus, já não tem mais a mesma alegria em Deus, já não tem mais o mesmo entusiasmo em Deus. Eles participam de uma forma teatral, para todos verem que estão em comunhão, e Paulo vem quebrando isso. Um dos maiores embates que o apóstolo Paulo teve, se você ler as cartas dele, de Paulo, você vai ver que em Corinto foi uma faculdade literalmente para ele aprender muita coisa e para nos ensinar muitas coisas. Então o que você precisa fazer num dia como hoje? Primeiro, Deus não te chamou como juiz, Deus te chamou como testemunha. O juiz julga, a testemunha compartilha. A testemunha, ele está dizendo assim, ó: eu fui mudado por Jesus. Você quer conhecer Jesus? Eu te apresento Jesus. Você é a testemunha de um milagre. O juiz, ele olha para alguém e está dizendo: tem culpa, não pode, não vai, está proibido, não, eu sou melhor. É esse pensamento que nos mata. O olhar de misericórdia, você precisa ter olhar de misericórdia. Eu lembro da cidade de Goiânia, lembra teu bairro, Água Branca, setor Água Branca, lá em Goiânia. E tinha um irmão que ele queria ser juiz de causas. Eu era evangelista na época do nosso campo da Assembleia de Deus. E eu acho que Deus até permitiu ver aquilo. E tinha um irmão na igreja, que ele ia para a igreja de bermuda. Você imagina a Assembleia de Deus há 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos, de bermuda na igreja. E ele dizia: irmão Carlos Maia, aquilo lá é um absurdo. Como que ele vai para a igreja de bermuda? Não, se eu fosse pastor, nem entrava na minha igreja. E o irmão chegava no banco, era um banco de madeira. Ele ajoelhava, era um jovem, ele ajoelhava no banco, sentava. Tinha dia que ele ia com camisa de futebol, desbotada, feia, umas camisas desbotadas. Aí aquele irmão de novo: olha ali, olha aí, pecado, camisa de futebol dentro da igreja. Não tinha misericórdia. Eu não tinha poder de falar com ele, eu não era pastor da igreja. Mas dentro de mim eu falava: está errado, eu acho que ele não pode fazer isso com esse homem não. Gente, Deus mudou a vida daquele irmão, daquele homem. Se tornou um grande obreiro. É crente até hoje em Goiânia. E aquele irmão, aquele obreiro que ficava perreando ele, a filha daquele obreiro caiu no mundão. Bebida, festa, zoação, bebedeira. Até hoje está no mundo. E aí eu lembro desse obreiro chegar na igreja e pedir oração para a filha dele, para Deus tirar ela do mundo, para Deus resgatar ela do mundo dos pecados, porque ela estava no mundo. Anos depois a ficha caiu com essa palavra que eu estou te falando. A gente precisa ter misericórdia com o irmão do nosso lado. Não é passar pano no pecado. Pecado é pecado, problema é problema.
O problema você conversa e resolve. O pecado você ora e se a pessoa arrepender. A Bíblia tem uma senha para o pecado. A Bíblia diz assim, ó, aquele que confessa, olha a chave. Aquele que confessa, primeira ação. Segunda ação, e deixa. Terceira ação, alcançará. Futuro, não é presente. Misericórdia. Por que alcançará? Não vai alcançar paz, não vai alcançar bênção, não vai alcançar graça, não vai alcançar unção. A Bíblia fala que vai alcançar misericórdia. Sabe por quê? Onde Bíblia rapidinho? Lembra de Davi, o maior rei de Israel? Davi não ganhou uma alma para Jesus. Davi não fez um milagre. Não, o ministério de Davi não ganhou uma alma, não fez um milagre Davi. Só que Davi fez um monte de coisa. Davi pecou, caiu com uma mulher chamada Betseba, mandou matar o marido de Betseba, que chamava Urias. Deus perdoou. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi pecava, mas toda vez quando ele ia apresentar diante de Deus, ele confessava, abriu o coração. Ele não ficava escondendo. Não, Davi não tinha fachada com ele, era aquilo mesmo. Por que é um homem segundo o coração de Deus? Porque tem uma senha nisso. Quando você abre o teu coração diante de Deus, da verdade que você vive, uma coisa de Deus te alcança, chamado misericórdia. E o que é misericórdia? A misericórdia é uma palavra inteira, mas elas são duas palavras do original, elas são oriundas do latim. E elas vêm misericardio. Misericárdio é do latim, que quando se junta no grego koiné, que é o grego mais próximo da Bíblia, traduzindo para o português, significa misericórdia. E misericórdia no alfabeto da língua portuguesa significa colocar um miserável dentro do coração. Lembra quando Bartimeu, ele vai encontrar com Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 50? Bartimeu, ele não vê, mas ele ouve. E ele olha para Jesus e está dizendo, filho de Davi. Alguém lembra do que ele vai dizer mais? Você sabe. Davi é rei. Quando a gente terminar, Davi é rei. Ele está no trono, poderoso. Se não me falha a memória, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 11, e primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12, parece que tem um ano de diferença de um capítulo para o outro. Não tem, ali não. Se você pegar uma Bíblia com rodapé, você vai ver que é ato contínuo. Davi está ele está no trono, ele é rei, ele está lá todo poderoso dando ordem. Aí quem chega lá no reinado de Davi? Natã. Quem que era Natã? Profeta de confronto. Natã chega e fala assim, Davi, o rei, saudações, opa, tudo bom? Aí Natã fala assim, eu venho em paz, mas eu venho com palavra de Deus para a sua vida. Davi, o que você tem para falar? Aí Natã fala assim, você pecou, você errou, você fez coisa errada, Davi. Eu imagino Davi olhando para o lado e falando, esse cara vai queimar meu filme, eu tenho que tirar esse cara daqui, esse cara vai queimar meu filme. Sabe o que Davi fez? Ele não fez isso. A Bíblia fala que Davi cai no chão. E quando Davi cai no chão, Davi começa a escrever um dos salmos mais fortes da Bíblia dele. Ele escreveu 73 salmos. Davi pega um papel, uma linguagem para hoje, claro que não era papel e caneta, até porque era pergaminho na época, era papiros melhor na época. Davi começa a escrever o Salmo 52. O Salmo 52 está dizendo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus de Israel. Davi vai no coração de Deus. Quando Paulo vem trazendo para nós sobre examinar nós mesmos e ter misericórdia com o irmão do lado, a palavra misericórdia, grave isso aqui, talvez você estiver anotando, anote isso aqui. São duas palavras que são parecidas para você e muita gente confunde. Uma é graça, é uma coisa. Graça é uma coisa. Misericórdia é outra coisa. O que é graça? Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Graça é um favor imerecido.
Graça é o favor de Deus da cruz do Calvário para alcançar a tua vida. Graça foi Cristo pagando o preço de sangue por sua vida. Nem a cruz foi de graça. A cruz teve preço de sangue e foi a graça. Isso é graça. O que te livra dos pecados hoje? A graça de Deus. O que te faz você ser firme em Deus? A graça do Espírito Santo de Deus na sua vida. Uma coisa é graça. E a outra coisa, pastor, misericórdia. Misericórdia de Deus para mim e para você é Deus nos livrando do inferno que merecíamos por causa do nosso pecado. E graça é Deus nos livrando do inferno que merecíamos por causa dos nossos pecados e nos dando salvação eterna pelo sangue que foi pago na cruz do Calvário. Por falta de misericórdia, todos nós iríamos direto para o inferno. Mas pela graça de Jesus na cruz do Calvário, Jesus falou: para o inferno não vai ninguém. Eu vou deixar um caminho aberto para quem quiser. Eles podem vir a mim. E vai vir que jeito? Vai chegar comigo pelo preço de sangue que eu vou derramar na cruz do Calvário por eles. Vamos terminar aqui, outro dia a gente pode completar. Então, o que a gente aprende com isso? Participe da ceia. Você que tem comunhão. Você que é batizado nas águas. Você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando você for participar da ceia, não precisa olhar do lado para ver quem vai pegar e quem não vai pegar. Você não é juiz, você é testemunha. E quando você for participar da ceia, você tem que olhar primeiro para si. Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então primeiro vem o autoexame. Tem um negócio mais poderoso do que autoexame, gente? Eu acho que não. O autoexame faz gente ficar a noite sem dormir. Eu conheci um amigo que é policial, conheço, lá em Goiânia. Ele foi num confronto. E naquele confronto ele matou 2 pessoas. Não sei se foi bandido, em cima matou 2. E isso o Ministério Público tentou tirar ele da polícia. E aquele homem ficou quase 3 meses sem dormir. Ele falou: pastor, vinha na minha mente eu dando tiro e eu matando. Será que aquele homem era pai de família? Será que aquele homem... Irmão, não tem nada mais poderoso que o autojuízo, não. A consciência nossa. Por isso que quando você for olhar para o irmão do seu lado, você tem que olhar com um olhar de misericórdia. Sabe por quê? Porque se eu olho aqui para o Nicolas, filho da irmã Dani e do irmão Maurício, e se eu começo a julgar o Nicolas, estou usando ele de exemplo hipotético, não que isso seja para ele, mas se eu começo a julgar o Nicolas, eu estou dizendo o quanto eu não tenho misericórdia com ele. Porque salvação, ela é unidade ou ela é individual? Salvação é individual ou unidade, gente? Individual. E você quer ver uma coisa muito mais forte? Não assuste o que eu vou dizer para você. Vai ter muitos crentes naquele dia que quando chegar no céu, eles não vão entrar. E vai ter gente que você nunca que imaginou, quando chegar lá, vai estar entrando no céu. Pastor, mas como é que pode? Bem-vindo, graça e misericórdia. Porque por misericórdia, eu vou julgar do meu jeito. Mas pela graça, Deus conhece o coração. Muitos entram nas igrejas na América, vão de terno, gravata, homens, mulheres, vestidos, cabelos compridos, maquiados, bonitos, belos e apresentáveis. Mas o coração estão como sepulcros caiados. Outros vêm e sentam do seu lado. Não tem uma retórica, não tem um estilo de pregador, de cantor, de gente que prega, que canta. Mas todo dia de noite, durante o dia, está lá na casa dele ou no trabalho dizendo: bendito seja o nome de Jesus. Perdoa meus pecados. Salva minha alma, Jesus. Eu quero mais de ti. Por isso que Paulo está dizendo: evangelho não é fachada, evangelho é vivência. Sabe o que? Eu já quero chamar, enquanto eu vou finalizando, o pastor Gledson, a pastora Dulce, o evangelista Levi, a irmã Jéssica e o irmão Pedro, a sua irmã Heloísa. Pode vir ficar aqui, já pode ir ajeitando o pão para a gente ganhar tempo. Se deixar aqui, eu vou passando aqui porque a mensagem é boa. Eu vou até desligar meu iPad, senão eu fico agoniado querendo terminar essa mensagem. E às vezes
a gente fica preocupado de como a gente tem que se posicionar. Sabe uma coisa? Posicione em Deus. Nessa manhã, você vai fazer a oração mais sincera da sua vida. Deus é apaixonado em crente que ora de forma sincera. O que Deus não quer de nós, gente? É que a gente chega diante de um culto, de um ambiente, ou na cama nossa, no nosso sofá, a gente ajoelha lá e está dizendo: maravilhoso, excelso. Aqui está falando o super Carlos Maia, aquele que não erra e não tem pecado. Não é isso que Deus quer ouvir, não. Aqui está falando a irmã que esse dia abençoou. Não, não é isso. Ore como Jacó. Rasga o teu coração, não é rasgar as vestes. É rasgar a nossa alma e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu careço de Ti. Sabe por que tem muita gente doente? Que eu comecei a falar e não terminei. Porque o doente aqui é aquele que está participando de forma indigna, para provar para alguém que ele está em comunhão, quando na verdade ele não está. Não precisa, irmãos. Você nunca vai me ver aqui cobrando de ninguém se não participou da ceia. Agora, se for pecado moral, exposto e que está atrapalhando a igreja, eu vou te chamar. Agora, se você não está participando, eu posso perguntar: está tudo bem? Mas eu falar assim: por que você não participou da ceia? O que está pegando na sua casa? Sabe o que acontece? Aí a gente cria na igreja uma cultura de hipocrisia e religiosidade. Aí no próximo mês você continua participando da ceia sem ter sido curado. Aí a gente forma uma igreja bonita, para todo mundo ver que é bonito, mas uma igreja que está com o coração arrebentado e destruído por uma verdade que não é vivida. Nós vamos orar pelo pão, pelo suco, e após orar, você vai falar com Deus, falar: Senhor, me muda para melhor. Essa oração tem que fazer todo dia. Me muda para melhor. Ache em mim algo de valor. Perdoa os meus erros e minhas falhas. Perdoa quando eu fui pesado com o irmão e com a irmã. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Com todo respeito e com todo o peso espiritual pisado nesse altar, eu vou falar isso para você pela primeira vez. Igreja não te muda. Pastor não te muda. O papel do pastor é dar proteção, provisão e direção. Não atribua a terceiros o que é responsabilidade tua diante de Cristo. Não espere dos pastores de qualquer igreja que eles têm que mudar você. Você vai ficar, Jesus volta e você fica. O pastor tem que... O que a Bíblia fala sobre conselho? Aconselhar e falar assim: é por aqui não dá, isso aqui é perigoso, não vai por aqui, sai fora disso. Isso é conselho. Agora, impor sobre a pessoa: você tem que fazer isso, aí já não é reino, é autoritarismo. E autoritarismo se torna um conceito religioso, e tudo que é religioso é perigoso. Então o conselho pastoral para mim, para você, para nós, antes de eu pregar essa mensagem, eu estou desde ontem remoendo ela. Mas o meu remoer aqui dentro é comigo mesmo. Eu estou dizendo: Senhor, antes de eu ser canal para alguém, desobstrua as vias dentro do canal, para que eu possa ser bênção nessa terra para a vida de alguém. Antes da palavra chegar em José e em Maria, transforme o coração do Carlos Maia, para que eu não seja um hipócrita da fé. E que essa manhã o Espírito Santo continue falando ao meu e ao teu coração. Stand up, please, church. Fica de pé, por favor. Vamos orar. Glória a Deus.